Sendo este um tema de dúvidas recorrentes, resolvemos separar uma pequena aula de revisão de bússola. Seria interessante assistir essa aula com a bússola Brunton de lado. Todo elemento em rocha passivo de medição com bússola pode ser divididos em estruturas planares e estruturas lineares. Uma estrutura linear é aquela que possui direção, intensidade de mergulho e sentido de mergulho. Já uma estrutura linear é aquela que possui intensidade de plunge e sentido de plunge. O plunge é o ângulo formado entre uma linha e o plano horizontal, medido no plano vertical que contém esta linha que está sendo medida. Acreditamos que o principal problema dos alunos não é o manuseio da bússola, é saber exatamente o que está sendo medido. Daí a necessidade de definir claramente o que é estrutura planar e o que é uma foliação, e o que é uma estrutura linear e o que é uma lineação. Uma foliação é uma estrutura planar que ocorre naturalmente nas rochas e que possui penetratividade e repetitividade em escala de amostra de mão. Idêntico conceito para a lineação. É uma estrutura linear que ocorre naturalmente nas rochas e que possui penetratividade e repetitividade em escala de amostra de mão. O eixo de uma dobra é uma lineação? Obviamente não, se ocorre isoladamente, uma dobra com o seu eixo. Mas se é uma crenulação, então os eixos da crenulação formam uma lineação, pois há repetitividade e penetratividade em escala de amostra de mão. A repetição desta aula com clipe e música terá no clipe alguns tipos de foliações, ardosiana, clivagem de crenulação, etc. E também de lineação e dobras. E um plano de falha, ele é uma foliação? Pelo mesmo motivo da lineação, também não, pois um plano de falha isoladamente não vai ter repetitividade em escala de amostra de mão para ser classificado como uma foliação. As bússolas para medir estruturas planares e estruturas lineares naturalmente formadas em rocha são as bússolas de geólogo. Existem dois tipos básicos, a bússola do tipo Brunton e do tipo Clark, conforme mostrado em foto no slide abaixo. Vamos detalhar apenas a bússola Brunton, porque é esta que está disponível no Cefet para as nossas aulas de campo. A bússola do tipo Brunton é basicamente constituída da bússola propriamente dita, onde se encontra a agulha magnética, indicativa do norte e do sul, os níveis horizontal e vertical, ou seja, clinômetro, a escala para ler ângulos e azimutes, a escala para ler ângulos verticais. A bússola como um todo tem ainda o encaixe para tripé, a haste com mira na ponta para fazer visadas, a mira de espelho e uma tampa com espelho para fazer visadas. Vamos deixar esse slide um pouco mais de tempo na tela para que vocês possam comparar os nomes dos elementos da bússola com a bússola que você deve ter em mãos. Compare cada elemento e tente identificá-lo na bússola que você pediu a Gilvan para assistir essa aula. Bem, acho que já deu tempo vocês fazerem todas as comparações. O slide abaixo mostra como deve ser feita a medida de direção. Encosta-se uma aresta da bússola no plano a ser medido e nivela o nível horizontal. Se escreve em azimute, por exemplo, 210 graus AZ, ou em rumo sul 30 graus
oeste. Neste caso, tanto faz ler numa ponta ou na outra ponta da agulha magnética. Depende, pois estamos tomando aqui direção. Perpendicular a esta direção, teremos a intensidade de mergulho e o sentido de mergulho. A intensidade de mergulho é medida encostando o lado da bússola no plano que está sendo medido, por exemplo, um plano de foliação, e nivelando com o clinômetro. A leitura de intensidade é feita na escala interna, onde se lê intensidade de mergulho ou inclinação. Você escreve, por exemplo, 35 graus. Este seria o ângulo de intensidade de mergulho. Tanto faz a haste estar apontada para baixo, como no slide, ou para cima. Vai depender da melhor posição para se nivelar o clinômetro e ter então a leitura de ângulo. Notar, mais uma vez, que a intensidade de mergulho foi medida perpendicularmente à direção de mergulho. No sentido de mergulho, nós indicaremos para qual quadrante o plano está inclinado. A leitura é feita obrigatoriamente na parte colorida da agulha magnética para informar o quadrante, se é nordeste, sudeste, sudoeste ou noroeste. Ou seja, para onde o plano mergulha. Aqui nivela-se também o nível horizontal, como fizemos para a direção. Lembrando, mais uma vez, que o sentido de mergulho é perpendicular à direção da rocha. Finalmente, mostramos como se plota em mapa medidas de plano e de linha e como se escreve essas medidas. Para exemplificar, o parâmetro de um plano deve ser escrito como 35 graus azimuth barra 30 graus SE, onde 35 graus azimuth é a direção, 30 graus é a intensidade de mergulho e SE é o sentido de mergulho. Este mesmo plano poderia ser escrito como norte 35 graus este barra 30 graus SE, sempre obedecendo primeiro a direção, em seguida a intensidade de mergulho e finalmente o sentido de mergulho. A representação em mapa é um traço paralelo à direção do plano e um outro traço menor perpendicular ao primeiro, indicando o sentido de mergulho. A indicação da intensidade de mergulho se faz descrevendo o valor numérico do ângulo encontrado. Lembre-se que direção, sentido e intensidade de mergulho são perpendiculares. Por isso, a representação em mapa tem que ser sempre perpendicular um ao outro. A lineação é escrita como intensidade do planche barra sentido do planche. A representação em mapa é uma seta, onde a seta aponta para o sentido do planche. O valor numérico deve ser colocado ao lado para indicar a intensidade do planche. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que toda linha está contida em um plano. Assim, ao medirmos um plano e uma linha no mesmo afloramento, ela deve ser representada em mapa naquela porção de 180 graus relativo a onde está o sentido de mergulho, nunca do lado oposto. Vamos mostrar agora, em tempo real, como se faz a medição de plano e de linha. Pegamos uma amostra com um bandamento dobrado, desenvolvendo uma xistosidade de plano axial. A xistosidade de plano axial, quando corta o bandamento, desenvolve uma alineação do tipo interseção. Vamos, portanto, medir um plano de bandamento, riscando com lápis azul a direção, para que as outras medidas de intensidade de mergulho e sentido de mergulho sejam exatamente perpendiculares à direção.
Como vocês sabem, a intensidade de mergulho se mede nivelando o clinômetro e lendo na escala interna da bússola. Finalmente, o sentido de mergulho. Para a linha, vamos medir o eixo da dobra. Fizemos um risco para deixar evidente esse eixo. Utilizamos o lado da bússola para fazer a projeção da linha num plano vertical. Em seguida, medimos nesse plano vertical o sentido de planche. Em seguida, colocando a bússola em posição vertical e nivelando o clinômetro, medimos a intensidade do planche.